Seu coração acelerou quando ouviu os gritos de seu pai, e quando pela casa antiga em Lisboa, você é uma vergonha para esta família. Antes que pudesse processar o que acontecia, a porta de seu quarto foi arrombada, e lá estava Miguel, seu melhor amigo, com o rosto inchado e sangrando, sendo arrastado pelo braço pelo pai de João. A cena congelou o tempo, o beijo que trocaram na noite anterior, em segredo, havia sido descoberto por uma foto enviada anonimamente, e agora, o mundo deles desmoronava em pedaços irreparáveis. Tudo começou 3 meses antes, na Universidade de Lisboa, onde João estudava Direito e Miguel Engenharia. Eles se conheceram no dormitório estudantil, dividindo um quarto apertado no bairro de Alfama. João, com 25 anos, era o filho perfeito de uma família conservadora católica, com pais que sonhavam vê-lo casado com uma boa moça da paróquia e seguindo a carreira de advogado como avô. Ele sempre soube que algo em si não se encaixava no molde, os olhares furtivos para outros rapazes, o desconforto nas festas onde furtavam com meninas. Mas reprimia tudo, focando nos estudos e na imagem impecável. Miguel, 28 anos, era o oposto. Vindo de uma família humilde do Porto, ele havia trabalhado como mecânico antes de entrar na universidade com uma bolsa. Aberto sobre sua sexualidade com amigos próximos, mas cauteloso em um país onde, apesar das leis progressistas, o preconceito ainda pairava nas sombras das tradições. Ele notou João desde o primeiro dia, o jeito tímido, os olhos castanhos que evitavam contato prolongado, mas que brilhavam quando discutiam política ou literatura. Miguel decidiu se aproximar devagar, começando com conversas sobre futebol e aulas compartilhadas. As noites no dormitório se tornaram rituais. João ajudava Miguel com matérias teóricas, enquanto Miguel ensinava João a consertar coisas práticas, como o laptop velho. Riam juntos, compartilhavam cervejas sagres em varandas com vista para o Tejo. Mas João sentia uma tensão crescente, um formigamento no estômago que o aterrorizava. Sou só amigo dele, repetia para si mesmo, ignorando os sonhos que o acordavam suado. Uma noite, após uma prova estressante, eles foram a uma festa no bairro Alto. O álcool fluiu, a música alta pulsava, e em um canto escuro, Miguel confessou: João, eu gosto de você. Mais do que como amigo. João congelou, o mundo girando. Ele negou, saiu correndo, mas no táxi de volta, o silêncio era ensurdecedor. No quarto, Miguel pediu desculpas, mas João, impulsionado por algo incontrolável, virou-se e o beijou. Foi o primeiro beijo de ambos com alguém do mesmo sexo, para João, o primeiro real. Uma explosão de sensações, mas seguida de pânico imediato. No dia seguinte, João evitou Miguel, alegando dor de cabeça. Internamente, o conflito o devorava: isso é errado, minha família me mataria. Ele rezou na igreja de São Roque, pedindo perdão por um pecado que não entendia. Miguel, ferido, deu espaço, mas não desistiu. Enviou mensagens sutis, convidando para cafés. Aos poucos, João cedeu, e as conversas voltaram, agora carregadas de olhares significativos. A pressão familiar aumentava. A mãe de João ligava toda semana, falando sobre a prima solteira que seria perfeita para ele. O pai, um empresário rígido, enfatizava: homem de verdade constrói família, João. Não perca tempo com bobagens. João sentia o peso da expectativa, imaginando o escândalo se soubessem. Ele começou a pesquisar online, lendo sobre identidade gay em Portugal, mas deletava o histórico com medo. Miguel, por outro lado, enfrentava seus demónios. Sua família no Porto era religiosa, e embora nunca tivesse contado, sabia que o pai, um pescador tradicional, diria: isso não existe na nossa casa. Ele via João lutando e queria ajudar, mas temia empurrá-lo para o abismo. Decidiram manter em segredo, encontrando-se em parques afastados, como Monsanto, onde podiam caminhar de mãos dadas sem olhares julgadores. Mas segredos não duram. Um amigo invejoso de Miguel viu-os juntos e tirou a foto. Enviou para o pai de João, anonimamente, com uma mensagem: seu filho não é quem você pensa. A reação foi imediata. O pai invadiu o dormitório naquela manhã, confrontando Miguel com socos e insultos. João tentou intervir, mas foi empurrado: você me decepciona, filho. Isso é doença. Miguel foi expulso do dormitório, sangrando e humilhado. João, em choque, viu seu mundo ruir. Ele negou tudo inicialmente, dizendo que era uma montagem, mas o pai não acreditou. Ou você acaba com isso, ou acaba com a família. João chorou sozinho no quarto vazio, questionando cada escolha. O preço da verdade era alto: perder o apoio financeiro, o lar, a identidade forjada. Enquanto isso, Miguel ligou para um amigo em Coimbra, pedindo abrigo temporário. Ele se sentia traído por João não tê-lo defendido mais veementemente, mas entendia o medo. Eu o amo, mas isso pode nos destruir.
A tensão escalava, e o primeiro ato de uma tragédia maior se desenrolava. João passou os dias seguintes em um limbo emocional. Ele se trancou no quarto do dormitório, ignorando chamadas da família e mensagens de Miguel. O pai havia cortado a mesada, forçando-o a pedir empréstimos a amigos. Você precisa escolher, João, ou volta para casa e se endireita, ou segue esse caminho pecaminoso sozinho. As palavras ecoavam, misturadas com o sermão do padre da paróquia: a homossexualidade é um teste de Deus, resista. Miguel, em Coimbra, trabalhava em uma oficina mecânica para se sustentar. Ele ligava para João diariamente, mas as respostas eram curtas, evasivas. Eu preciso de tempo, dizia João. Miguel sentia a traição crescendo. Eu arrisquei tudo por nós, e você hesita. Internamente, Miguel lutava com sua própria culpa, havia empurrado João para fora do armário prematuramente. Uma semana depois, João recebeu uma carta da universidade, uma queixa de assédio, supostamente de Miguel, mas ele sabia que era falsa, plantada pelo amigo invejoso. Isso o enfureceu, impulsionando-o a agir. Ele pegou o trem para Coimbra, confrontando Miguel em um café à beira do Mondego. Porque você não me defendeu mais. Miguel rebateu: eu tentei, mas seu pai me atacou. E você ficou parado. A discussão escalou, vozes altas atraíram olhares. João admitiu: eu tenho medo, Miguel. Minha família é tudo que eu tenho. Eles se reconciliaram aos prantos, decidindo enfrentar juntos. Voltaram a Lisboa, mas o pai de João os esperava no dormitório com a polícia, alegando agressão. Miguel foi detido por horas, liberado sem acusações, mas o dano estava feito. João confrontou o pai: eu amo ele, pai. Isso não muda quem eu sou. O pai cuspiu: você não é mais meu filho. A mãe chorava ao telefone: pense nos netos, na igreja. Isso destrói nossa reputação. A sociedade portuguesa, apesar de legalizar o casamento gay em 2010, ainda carregava vestígios de machismo e catolicismo. Amigos de João se afastaram, sussurrando aberração. No campus, olhares julgadores o seguiam. Miguel perdeu a bolsa por comportamento inadequado, forçado a trancar o curso. Eles se mudaram para um apartamento barato em Penha de França, vivendo de bicos, João como garçom, Miguel como entregador. O conflito interno de João aprofundava. Sonhos com o pai o acordavam, questionando: e se eu estiver errado? E se isso for uma fase? Ele consultou um terapeuta, mas o custo era alto. Miguel o apoiava, mas sua paciência minguava. Eu não posso carregar nós dois sozinho. Uma noite, após uma briga, Miguel saiu, encontrando-se com um ex em um bar gay no Príncipe Real. Nada aconteceu, mas João descobriu e o acusou de traição. Isso é o que você quer? Liberdade para trair, gritou João. Miguel rebateu: eu estou aqui por você, sacrificando tudo. A reconciliação veio, mas com cicatrizes. Eles decidiram contar à família de Miguel. Viajaram ao Porto, onde o pai os recebeu com frieza. Isso não é natural, filho. Pense na sua mãe. A mãe, devota, rezou por eles, mas pediu discrição: não conta aos vizinhos. Miguel sentiu o peso da decepção, mas defendeu João: ele é o homem que eu amo. De volta a Lisboa, uma oportunidade surgiu, um emprego em uma ONG LGBT em Sintra. Miguel aplicou, mas João hesitou, temendo exposição. E se minha família vir? Miguel insistiu: precisamos lutar, ou vamos nos afogar. João aceitou, e eles começaram a trabalhar lá, ajudando outros jovens em situações semelhantes. Mas o passado os perseguia, o amigo invejoso espalhou rumores online, levando a assédio virtual. João recebeu mensagens anônimas: volte para o armário, aberração. Ele quebrou, considerando romper com Miguel para salvar a família. Em uma reunião familiar forçada, o pai ofereceu: volte, negue tudo, e te perdoo. João quase cedeu, mas viu o sofrimento de Miguel e recusou. O preço é alto, mas a mentira é pior. A tensão culminava em uma manifestação pelo orgulho em Lisboa. Eles participaram, mas um grupo conservador os confrontou, com insultos e empurrões. Miguel protegeu João, levando um soco. No hospital, João jurou: não vou mais fugir. Mas o custo era visível: amizades perdidas, carreiras estagnadas, famílias fragmentadas. Os meses seguintes foram um teste de resiliência. João e Miguel construíram uma rotina frágil no apartamento em Penha de França. Trabalhavam na ONG, orientando adolescentes gays em crise, mas isso só amplificava seus próprios demónios. João via nos olhos daqueles jovens seu reflexo, o medo da rejeição, a luta pela aceitação. Eu poderia ter sido você, dizia a um garoto de 17 anos expulso de casa.
Miguel, mais resiliente, organizava eventos na ONG, mas internamente questionava: vale a pena tanto sofrimento? Ele via João distante, perdido em pensamentos. Uma noite, João confessou: às vezes, penso em voltar atrás, casar com uma mulher, agradar todos. Miguel sentiu uma facada, e eu? Sou só uma fase. A discussão terminou em silêncio, com Miguel dormindo no sofá. A pressão social intensificava. No trabalho de João como garçom, clientes conservadores o reconheceram de fotos online, recusando atendimento. Não quero ser servido por um desses. O chefe, simpático, mas pragmático, o demitiu: desculpe, mas negócios são negócios. Desempregado, João dependia de Miguel, o que gerava ressentimento. Eu me sinto um fardo, admitia. Eles decidiram confrontar o amigo invejoso, Pedro, que havia iniciado tudo. Encontraram-no em um bar no Cais do Sodré. Pedro riu: vocês merecem. Miguel sempre se achou superior. Miguel quase o agrediu, mas João o conteve: violência não resolve. Pedro revelou: eu gosto de Miguel há anos, e você o roubou. A traição era pessoal, aprofundando a ferida. A família de João tentou uma intervenção. A mãe veio a Lisboa, chorando: volte para casa, filho. Podemos arrumar terapia de conversão. João recusou: isso não me cura, mãe. Eu sou assim. Ela partiu magoada, cortando contato. O pai enviou uma carta: você escolheu o pecado sobre a família. João queimou-a, mas as palavras queimavam sua alma. Miguel enfrentou sua própria crise. Seu pai no Porto sofreu um infarto, e ele viajou correndo. No hospital, o pai murmurou: não quero morrer sabendo que meu filho é isso. Miguel rebateu: pai, o amor não é pecado. A mãe interveio: deixe-o, Miguel. Ele não entende. Miguel voltou a Lisboa destruído, questionando se valia sacrificar a família por João. Uma oportunidade surgiu, um emprego em Braga para Miguel, melhor pago, mas longe. Eu vou, mas você vem? Perguntou. João hesitou: e minha vida aqui? A decisão dividia: ficar e lutar em Lisboa, ou fugir para um recomeço. Eles escolheram Braga, mas no trem, João viu uma notícia: uma lei nova contra a discriminação LGBT, mas com protestos conservadores. Em Braga, o ambiente era mais conservador. Vizinhos sussurravam, e no novo emprego de Miguel como engenheiro, colegas faziam piadas homofóbicas. João encontrou trabalho em uma livraria, mas o isolamento crescia. Sinto falta de Lisboa, confessava. Miguel respondia: aqui estamos seguros. Mas a segurança era ilusória. Uma traição inesperada veio: João, solitário, conversou online com um antigo amigo, confessando dúvidas. O amigo, conservador, gravou e enviou à família de Miguel. O pai ligou furioso: você está destruindo meu filho. Miguel confrontou João: porque você duvida de nós? João chorou: eu tenho medo de perder tudo. A briga escalou, com Miguel saindo de casa por dias. Ele ficou com um primo, refletindo sobre o custo: saúde mental abalada, carreira prejudicada, família distante. Voltou, mas com condições: precisamos de terapia de casal. Eles começaram sessões em uma clínica em Braga, desenterrando traumas. O terapeuta questionava: o amor vale o sacrifício? João respondia: sim, mas o preço é alto. A alta tensão veio em uma visita surpresa do pai de João. Ele apareceu em Braga, oferecendo reconciliação: deixe esse homem, e volte. Eu pago seus estudos. João, tentado, hesitou. Miguel ouviu escondido, sentindo traição. Você considerou? Perguntou depois. João admitiu: por um segundo. Miguel explodiu: então talvez devamos acabar. A separação temporária veio. João voltou a Lisboa sozinho, morando com um amigo da ONG. Miguel ficou em Braga, afogando mágoas no trabalho. Ambos sofriam, João com insônia, Miguel com depressão. Amigos aconselhavam: pense no que você quer, não no que os outros esperam. A separação durou 2 semanas, mas pareciam anos. João em Lisboa revivia memórias: passeios no Chiado, beijos no mirador da Senhora do Monte. Ele trabalhava na ONG, ajudando outros, mas se sentia hipócrita. Como eu aconselho aceitação se eu fugi? Um jovem contou sua história de suicídio tentado por rejeição, e quando os medos de João. Miguel em Braga mergulhava no trabalho, mas o vazio o consumia. Ele ligava para a mãe: eu o amo, mas o sofrimento é demais. Ela aconselhava: reze, filho. Deus tem um plano. Miguel duvidava: e se o plano for nos separar?
Ele pesquisou grupos de apoio LGBT no Norte, encontrando consolo em histórias semelhantes. Uma reviravolta veio: o pai de João sofreu um acidente de carro. A mãe ligou chorando: venha, ele pode não sobreviver. João viajou a Lisboa, encontrando o pai no Hospital São José, fraco. Filho, eu errei. O medo me cegou. O pai confessou: vi você feliz com ele na foto, e invejei. Mas a tradição me prendeu. João chorou: pai, eu sou gay. Aceita ou perca-me? O pai apertou sua mão: eu aceito. Traga-o. João ligou para Miguel: meu pai quer nos ver. Miguel hesitou: depois de tudo. Mas veio. No hospital, o pai pediu perdão: eu causei dor. Sejam felizes. A mãe, relutante, assentiu: pelo bem da família. Foi um momento de cura parcial, mas cicatrizes permaneciam. Eles voltaram juntos a Braga, mais fortes. Mas a sociedade estava. Em uma festa da empresa de Miguel, um colega bêbado insultou: casal de viados. Miguel rebateu: respeito ou saia. O chefe o apoiou, mas rumores circularam. João incentivava: lute, como eu lutei. A família de Miguel foi o próximo passo. Eles viajaram ao Porto. O pai, recuperado do infarto, recebeu-os: eu pensei muito. Não entendo, mas amo meu filho. A mãe cozinhou um bacalhau, símbolo de reconciliação. Não contem aos tios, pediu, revelando o preconceito persistente. De volta, eles planejavam o futuro: casamento, adoção. Mas realidades batiam, leis permitiam, mas sociedade nem sempre. João retomou os estudos online, Miguel avançou na carreira. Mas uma traição final veio: Pedro, o invejoso, publicou um artigo anónimo em um blog conservador, expondo suas vidas. Jovens pervertendo a tradição portuguesa. O assédio online explodiu: ameaças, doxing. Eles reportaram à polícia, mas o dano estava feito. João considerou emigrar, talvez para Espanha ou Holanda, onde é mais aceito. Miguel resistiu: não fugimos. Mudamos aqui. Eles organizaram uma palestra na ONG, compartilhando sua história, inspirando outros. O clímax veio em uma manifestação em Porto contra a homofobia. Eles falaram no palco, enfrentando vaias de um grupo católico radical: o amor não é pecado, gritou Miguel. João adede: o preconceito sim. Uma pedra voou, acertando João no braço. No caos, eles fugiram, mas o vídeo viralizou, ganhando apoio nacional. Celebridades tuitaram solidariedade, e uma petição por leis mais rígidas contra o ódio surgiu. Mas o custo pessoal: João com braço engessado, Miguel com ansiedade. Em casa, eles refletiram: valeu a pena. João respondeu: sim, porque acordamos outros. A família de João veio visitá-los em Braga. O pai, mudado, disse: estou orgulhoso de você. A mãe, aos poucos, aceitava. Para Miguel, o pai ligava mais, perguntando sobre João. A reconciliação era lenta, mas real. Eles decidiram casar em uma cerimônia simples em Sintra, com amigos da ONG. Votos trocados: pelo bem e pelo mal, enfrentamos juntos. Mas sombras pairavam: será que a sociedade mudaria? O casamento foi um marco, mas não o fim das lutas. Em Sintra, sob o sol de verão, eles trocaram alianças no Palácio da Pena, simbolizando resiliência. Amigos aplaudiam, mas ausências doíam, tios conservadores boicotaram. A mãe de João chorou de emoção mista: é lindo, mas rezo por vocês. O pai de Miguel brindou: à felicidade verdadeira. De volta a Braga, a rotina casada trouxe normalidade, mas desafios. João concluiu o direito, especializando-se em direitos LGBT. Miguel ascendeu na engenharia, projetando estruturas sustentáveis. Eles adotaram um cão, símbolo de família incipiente. Mas discussões surgiam: queremos filhos. João temia: e se sofrerem bullying? Miguel otimista: nós os prepararemos. A sociedade portuguesa evoluía devagar. Leis protegiam, mas incidentes ocorriam. Um casal gay agredido em Lisboa inspirou-os à advocacy. Eles fundaram um grupo de apoio em Braga, ajudando famílias a aceitarem filhos LGBT. Histórias comoventes: uma mãe que rejeitou, mas voltou, um pai que aprendeu. Mas o conflito interno persistia. João sonhava com o e se tivesse negado tudo? Viveria uma vida falsa, mas sem dor. Miguel questionava sacrifícios, carreira estagnada por preconceito, saúde mental abalada. Em terapia, desabafavam: o amor nos salvou, mas nos custou caro. Uma crise final veio: o pai de João recaiu em saúde, culpando estresse familiar.
No hospital, ele confessou: sua escolha me machucou, mas vejo sua felicidade. João rebateu: não foi escolha, pai. É quem eu sou. A morte iminente forçou reflexões: o preço da autenticidade. Miguel enfrentou demissão após um colega expor sua orientação. Processou por discriminação, vencendo, mas o estigma permaneceu. Valeu lutar? Perguntava. João respondia: sim, por nós e pelos próximos. Eles se mudaram de volta a Lisboa, comprando um apartamento no Graça. Vida urbana os revitalizava, noites no Lisboa Factory, amigos diversos. Mas notícias globais abalavam, retrocessos em outros países lembravam fragilidade. Em uma entrevista para um jornal, compartilharam: nosso amor sobreviveu traições, rejeições, mas o debate continua, sociedade está pronta. Leitores divididos, uns aplaudiam, outros condenavam. Anos passaram. Eles adotaram uma criança, enfrentando burocracia e julgamentos. A menina trouxe alegria, mas desafios, explicando 2 pais na escola. Porque não tenho mãe? Perguntava. Eles respondiam com honestidade, ensinando tolerância. Olhando para trás, João refletia: cada decisão custou, mas nos tornou mais fortes. Miguel concordava: traições nos testaram, despertares nos salvaram. A história deles inspirou um livro, escrito por João, Beijos Proibidos, debatendo dilemas éticos. Leitores questionavam: sacrificar família por amor? Enfrentar sociedade ou conformar? No fim, sentados no mirador com vista para o Tejo, eles se abraçavam. O sol poente iluminava suas faces, marcadas por anos de luta. Fizemos o certo? Miguel perguntou. João sorriu: sim, porque vivemos verdadeiramente. Mas a pergunta para: em uma sociedade dividida, o amor entre 2 homens justifica o caos que causa nas famílias e tradições, ou o indivíduo deve priorizar o coletivo para evitar dor?